Olá, seja bem-vindo ao dia 349 da nossa leitura bíblica. Meu nome é Everton Alonso e nós estamos caminhando juntos para ler a Bíblia todo ano. Peço que você possa deixar o teu curtir, o teu comentário, o teu compartilhar e ativar o sininho de notificações. Hoje a nossa leitura estará em 2 Crônicas, no capítulo 17. Nós vamos ao livro do Apocalipse, no capítulo 6. Iremos ao profeta Zacarias, no capítulo 2. E finalizando, iremos ao Evangelho de João, no capítulo 5. Aqui, em 2 Crônicas, no capítulo 17, nós faremos a leitura do rei de Judá, Josafá, que ele conta toda a história dele aqui no capítulo 17. Vamos a essa leitura do reinado do rei Josafá? Diz assim, 2 Crônicas 17. Josafá, filho de Asa, foi o seu sucessor e fortaleceu-se contra Israel. Posicionou tropas em todas as cidades fortificadas de Judá e pôs guarnições em Judá e nas cidades de Efraim, que seu pai Asa tinha conquistado. O Senhor teve com Josafá, porque em seus primeiros anos ele andou nos caminhos do seu predecessor Davi tinha seguido. Não consultou a Balaíns, mas buscou o Deus do seu pai e obedeceu seus mandamentos. Não imitou as práticas de Israel. O Senhor firmou o reinado de Josafá e todo o Judá lhe trazia presentes, de maneira que teve grande riqueza e honra. Ele seguiu corajosamente os caminhos do Senhor. Além disso, retirou de Judá os altares idólatras e os postes sagrados. No terceiro ano de seu reinado, ele enviou os seus oficiais Beni-Raim e Obadias, Zacarias, Natanael e Micaías para ensinarem na cidade de Judá. Com eles foram os levitas, Semaias, Netanias, Zebadias, Azael, Semiramote, Jonatas, Adonias, Tobias, Tobi, Adonias e o sacerdote Elisama e Jeorão. E eles percorreram todas as cidades do reino de Judá, levando consigo o livro da lei do Senhor e ensinando todo o povo. O temor do Senhor caiu sobre todos os reinos ao redor de Judá, de forma que não entraram em guerra contra Josafá. Alguns filisteus levaram presentes a Josafá, além da prata que lhe deram como tributo. E os árabes levaram-lhes o rebanho, 7.700 carneiros e 7.700 bodes. Josafá tornou-se cada vez mais poderoso. Construiu fortalezas e cidades armazéns em Judá, onde guardava enorme quantidade de suprimento. Também mantinha em Jerusalém homens de combate experiente. A lista desses homens, por família, era a seguinte: de Judá, líderes de batalhões de 1.000. O líder Adna, com 300.000 homens de combate. Em seguida, o líder Joanã, com 280.000. Depois, Amazias, filho de Zicre, que se apresentou voluntariamente para o serviço do Senhor, com 200.000. De Benjamim, Eliada, um guerreiro valente, com 200.000 homens armados, com arcos e escudos. Josadabe, com 180.000 homens armados para a batalha. Esses eram os homens que serviam o rei, além dos que estavam posicionados nas cidades fortificadas em toda Judá. Vamos agora para o Novo Testamento. Lá no livro do Apocalipse, hoje no Apocalipse, nós faremos a leitura do capítulo 6 do Apocalipse, onde vai falar sobre os selos que João teve essa visão lá na ilha de Patmos. Vamos a essa leitura? Apocalipse, capítulo 6. Observei o cordeiro abrir o primeiro dos 7 selos. Então ouvi um dos seres viventes dizer com voz de trovão: Venha. Olhei, e diante de mim estava um cavalo branco. Seu cavaleiro empunhava um arco, e lhe foi dado uma coroa. Ele cavalgava como um vencedor determinado a vencer. Quando o cordeiro abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizer: Venha. Então saiu outro cavalo. E este era vermelho. O seu cavaleiro recebeu o poder para tirar a paz da terra e fazer com que os homens se matassem uns aos outros. E lhe foi dado uma grande espada. Quando o cordeiro abriu o terceiro selo, ouviu o terceiro ser vivente dizer: Venha. Olhei, e diante de mim estava um cavalo preto. Seu cavaleiro tinha na mão uma balança. Então ouvi o que parecia uma voz entre os 4 seres viventes dizer: 1 quilo de trigo por 1 denário, e 3 quilos de cevada por 1 denário, e não danifique o azeite e nem o vinho. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizer: Venha. Olhei, e diante de mim estava um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro chamava-se Morte e o Hades, o que seguia de perto. Foi-lhe dado poder sobre 1/4 da terra para matar pela espada, pela fome, por pragas e por meio dos animais selvagens da terra.
Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar das almas daquele que havia sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Eles clamavam em alta voz: Até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Então cada um deles recebeu uma veste branca e e lhe foi dito que esperasse um pouco mais, até que se completasse o número de seus conservos e irmãos, que deveriam ser mortos com eles. Observei quando ele abriu o sexto selo. Houve um grande terremoto, o sol ficou escuro como tecido de crina negra, toda a lua tornou-se vermelha como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra como figos verdes caem da figueira, quando sacudidos por um vento forte. O céu se recolheu como se enrola um pergaminho, e todas as montanhas e ilhas foram removidas de seu lugar. Então os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos e os poderosos, todos, escravos e livres, esconderam-se em cavernas e entre as rochas das montanhas. Eles gritavam às montanhas e às rochas: Caiam sobre nós e esconda-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Pois chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá suportar? Vamos agora ao profeta Zacarias. No profeta Zacarias, hoje, nós faremos a leitura do capítulo 2. Aqui, o profeta Zacarias ele vai falar do homem com uma corda de medir. Vamos ver o que ele viu sobre esse homem e a corda de medir? Profeta Zacarias, capítulo 2. Olhei e em seguida vi um homem segurando uma corda de medir. E lhe perguntei: Aonde você vai? Ele me respondeu: Vou medir Jerusalém para saber o seu comprimento e a sua largura. Então o anjo que falava comigo retirou-se, e outro anjo foi ao seu encontro e lhe disse: Corra e diga àquele jovem: Jerusalém será habitada como uma cidade sem muros, por causa de muitos habitantes e rebanhos. E eu mesmo serei para ela um muro de fogo ao seu redor, declara o Senhor. E dentro dela serei a sua glória. Atenção, atenção! Fujam da terra do norte, declara o Senhor, porque eu os espalhei aos quatro ventos da terra, diz o Senhor. Atenção, ó Sião! Escapem, vocês que vivem na cidade da Babilônia, porque assim diz o Senhor dos Exércitos. Ele me enviou para buscar a sua glória entre as nações que saquearam vocês, porque todo o que tocar em vocês toca na menina dos olhos deles. Certamente levantarei a minha mão contra as nações de forma que serão um espólio para os seus servos. Então vocês saberão que foi o Senhor dos Exércitos que me enviou. Cante e alegre-se, ó cidade de Sião, porque venho fazer de você a minha habitação, declara o Senhor. Muitas nações se unirão ao Senhor naquele dia e se tornarão meu povo. Então você será a minha habitação e reconhecerá que o Senhor dos Exércitos me enviou a você. O Senhor herdará Judá como propriedade na terra santa e escolherá de novo Jerusalém. Aquietem-se todos os perante o Senhor, porque ele se levantou da sua santa habitação. Vamos à nossa última leitura de hoje? A nossa última leitura de hoje está no Evangelho de João, no capítulo 5, aonde Jesus ele promove uma cura no tanque de Betesda, também a vida por meio do seu filho Jesus. Nós também temos os testemunhos acerca de Jesus. Tudo isso nós vamos ler aqui no capítulo 5. Vamos a essa leitura? João, capítulo 5. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para a festa dos judeus. Há em Jerusalém perto da Porta das Ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado de Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar um grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era um paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: Você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: Levanta-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado. Pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado.
E por essa razão, os judeus disseram ao homem que havia sido curado: Hoje é sábado, não lhe é permitido carregar a maca. Mas ele respondeu: O homem que me curou disse: Pegue a sua maca e ande. Então lhe perguntaram: Quem é esse homem que mandou você pegar a maca e andar? O homem que fora curado não tinha ideia de quem era, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: Olhe, você está curado. Não volte a pecar, para que algo pior não lhe aconteça. O homem foi contar aos judeus que fora Jesus quem tinha o curado. Então os judeus passaram a perseguir Jesus, porque ele estava fazendo essas coisas no sábado. Disse-lhes Jesus: Meu pai continua trabalhando até hoje, e eu também estou trabalhando. Por essa razão, os judeus ainda mais queriam matá-lo. Mas não somente estavam violando o sábado, mas também estava dizendo que Deus era o seu próprio Pai, igualando-se a Deus. Jesus lhe deu essa resposta: Eu lhe digo verdadeiramente que o filho não pode fazer nada de si mesmo. Só pode fazer o que vê, o que o Pai fazer. Porque o que o Pai faz, o filho também faz. Pois o Pai ama o seu filho e lhe mostra tudo o que faz. Assim, para a admiração de vocês, ele lhe mostrará as obras ainda maiores do que esta. Pois, da mesma forma que o Pai ressuscita os mortos e lhe dá vida, o Filho também dá vida, e a quem ele quer. Além disso, o Pai a ninguém julga, mas confia todo julgamento ao Filho, para que todos honrem o Filho como honra o Pai. Aquele que não honra o Filho também não honra o Pai que o enviou. Eu asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. E eu lhe afirmo que está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. E aqueles que ouvirem viverão, pois da mesma forma como o Pai tem vida em si mesmo, ele concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. E lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não fiquem admirados com isso, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. E os que fizerem o bem ressuscitarão para a vida, e os que fizerem o mal ressuscitarão para serem condenados. Por mim mesmo, nada posso fazer. Eu julgo apenas conforme ouço, e o meu julgamento é justo, pois nada procuro agradar a mim mesmo, mas aquele que me enviou. Se testifico acerca de mim mesmo, o meu testemunho não é válido. Há outro que testemunha em meu favor, e eu sei que o seu testemunho a meu respeito é válido. Vocês enviaram representantes a João, e ele testemunhou da verdade. Não que eu busque testemunho humano, mas menciono isso para que vocês sejam salvos. João era uma candeia que queimava e irradiava luz, e durante certo tempo vocês quiseram alegrar-se com a sua luz. Eu tenho um testemunho maior do que a de João, a própria obra que o Pai me deu para concluir e que estou realizando. Testemunha que o Pai me enviou. E o Pai que me enviou, ele mesmo testemunhou a meu respeito. Vocês nunca ouviram a sua voz, nem viram a sua forma, nem a sua palavra habita em vocês. Pois não creem naquele que ele enviou. Vocês estudam cuidadosamente a Escritura, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna, e são as Escrituras que testemunham a meu respeito. Contudo, vocês não querem vir a mim para terem vida. Eu não aceito glória dos homens, mas conheço vocês. Sei que vocês não têm amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai, e vocês não aceitaram. Mas se outro vier em seu próprio nome, vocês os aceitarão. Como vocês podem crer se aceitam glória um dos outros, mas não procuram a glória de que vem de Deus, o único? Contudo, não pense que eu os acusarei perante o Pai. Quem os acusa é Moisés, em que estão a sua esperança. Se vocês crescem em Moisés, creriam em mim, pois ele escreveu a meu respeito. Visto, porém, que não creem no que ele escreveu, como crerão no que eu digo? Grato pela tua companhia, essa foi a nossa leitura de hoje. Espero você amanhã, se Deus nos permitir, para mais um dia da nossa leitura bíblica. Até lá!